estar uma vez mais na casa do Senhor, de estar aqui uma vez mais. Louvo a Deus pela vida do meu amigo pastor Ariel. Transmito um abraço do meu pastor regional, pastor Rinaldo, a toda a igreja, todo o ministério. E também, irmã Eunice, transmito ao pastor Ariel nosso abraço, nosso carinho, nosso afeto. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando não somente o pastor, toda a família, toda a igreja, toda esta regional. Lamentações de Jeremias, o capítulo 3, versículo 17, diz assim: afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem, então disse eu, pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Lembra-te, a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Todavia, quero trazer à memória o que pode dar-me esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Amém. Podeis sentar, e Deus, por graça, abençoe a ministração da sua palavra. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês algo que sempre queima em meu coração, sobre a necessidade que nós temos de esperarmos contra a desesperança. A esperança, ela é o combustível que move a locomotiva da vida e a mantém os trilhos rumo ao seu destino. A esperança é o combustível que mantém o barco da nossa vida em direção ao corpo. Quando o ser humano perde a esperança, ele perde o chão, ele perde o sol, ele perde todas as possibilidades de um sonho, de uma vida futura. A maioria das pessoas que adentram em um estado de depressão profundo e chega até o passo do autoextermínio, normalmente é movido pela perda da esperança. Quando o ser humano perde a esperança, ele entra em uma desilusão total. A luz apaga no fundo do túnel, fecha as cortinas do palco, ele olha para todos os lados e já não consegue mais respirar um ar puro. A sua alma se asfixia e entra em um estado de estrangulamento. Ele já não consegue mais pensar no amanhã. Mas nós somos servos de Deus e a nossa vida não é conduzida conforme os padrões deste mundo. Há para o cristão algo diferente, algo que transcende a nossa realidade, algo que está além de nós, no metafísico, algo que nós não temos condições de apalpar com as mãos, mas é vivo e queima dentro dos nossos corações e mantém a gente de pé. O que mantém uma mulher orando pelo seu marido, entregue às cachaças, aos bares durante anos, é a esperança de que um dia ela terá ele salvo. O que mantém a mãe e o pai orando por um filho nas drogas durante anos é exatamente a esperança. O que manteve a igreja e a mantém até hoje, durante esses 2000 anos de história, é uma esperança: Jesus vai voltar para buscar a sua vida. Porém, esperar em tempos de paz, esperar quando o vento sopra a nosso favor, esperar quando as latas estão cheias, para os adolescentes esperar quando as notas da escola, o boletim está todo no azul, quando a gente cai na graça dos professores, ainda que a gente apronte, ele consegue passar a mão na nossa cabeça. Esperar em um momento assim é bom. Esperar quando o casamento dos pais, a vida conjugal, a vida familiar está tudo bem, é bom, é
fácil ter esperança quando as coisas estão bem. Difícil é ter esperança quando o céu cerra-se, quando o sol vem sobre a terra e consome toda a vegetação da planície. Difícil esperar quando a escuridão toma conta e as luzes se apagam. Jeremias é para mim um dos exemplos que move o meu coração e faz queimar a minha alma quando eu estudo a vida de Jeremias, quando eu estudo Lamentações. Os irmãos conhecem a história. Jeremias, durante 40 anos aproximadamente, profetizou em Israel, tentando trazer o povo de volta para a presença do Senhor. Mas o povo pereceu como um todo. O pecado havia dominado a nação. Os reis cometendo injustiça. Os sacerdotes prevaricaram o templo, profanaram o altar do Senhor. Os profetas profetizaram visões falsas, profetizando a bel prazer para agradar a homens. Assim como eram os sacerdotes, assim também era todo o povo. Ezequiel, já no exílio babilônico, já no cativeiro, ele profetiza, Ezequiel 22:30: eu busquei entre eles um homem que se colocasse perante mim e tapasse a brecha, para que eu não a destruísse a terra, mas a ninguém achei. De norte a sul, de leste a oeste, o povo havia se corrompido. Embora Deus levantando sempre Jeremias para levar a nação, Deus levantando jovens, homens como Pedro falou aqui, trazendo um alerta para todos nós, o povo não deu ouvido naquele tempo. E veio o tempo do juízo, e Deus permitiu que a nação fosse assolada. Não dá tempo da gente entrar, mas Jeremias, ele está profetizando em um tempo, tentando trazer o povo de volta para a presença de Deus, e o povo não volta. Chega, porém, o tempo do juízo, a palavra de Deus se cumpriu, a nação foi destruída, o palácio queimado, o templo queimado, muros derribados, portas queimadas. E Jeremias, ele, dentro deste arcabouço, deste contexto terrível, Deus o leva e o faz passear pela cidade. E ele começa dizendo: eu sou o homem que o Senhor fez andar em trevas e não na luz. Eu vi a aflição do povo. A cidade, outrora tão populosa, agora está vazia. As mulheres choram e morrem de fome. As crianças, a língua cola-se ao céu da boca de tanta sede. Os velhos morrem e andam perambulando pela cidade. Lá fora a espada domina, do lado de dentro a morte impera. Ele vai relatando, ele vai caminhando, vai discorrendo, vai mostrando como está o estado da nação. E durante 4 vezes, no capítulo 1 e no capítulo 2 de Lamentações, ele diz: e eles passam por tudo isso, e faz uma palavra, e declara uma palavra que para mim, ela causa perplexidade na alma, quando no versículo 4, ele diz assim: chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces, mas não tem quem a console. Eles estendem as mãos, mas ninguém a consola. Você já imaginou uma coisa terrível, você sentir dor e chorar e não ter ninguém para bater no seu ombro e dizer: calma, vai passar. Mas a situação do povo era tão terrível que eles choravam e não havia ninguém para consolá-los. A cidade destruída, os jovens príncipes, prisioneiros levados para a Babilônia, o caos reinava. Eu imagino Jeremias andando pela cidade, observando isso, e talvez o coração queimando. Eu avisei, eu alertei várias vezes, por que não me ouviram? Porque não ouviram a voz do Senhor? Porque permitiu que isso acontecesse. E o caos chega tão profundo que no capítulo 2, versículo 20, Jeremias fala assim: a quem, Senhor, tu fizeste coisas semelhantes? Ele faz uma outra pergunta: onde as mulheres comeram os próprios filhos? No capítulo 4, versículo 10, Jeremias responde a sua própria pergunta, onde ele diz: as mulheres bondosas. Está falando de mulheres piedosas, cozendo os próprios filhos que comeram. Imagina você, como ter esperança em um contexto desse?
O rei teve os olhos furados e levado para a Babilônia. O templo, que era a maior esperança do povo, foi queimado e destruído. Os velhos correndo pela rua, que era a esperança da experiência. Os jovens sendo mortos à espada. Como ter esperança em um contexto desse? E Jeremias, no capítulo 3, ele começa narrando: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor. Ele me fez andar em trevas e não na luz. Jeremias, no capítulo, versículo 8, ele diz assim: ainda que eu clame e grite, o Senhor rejeitou a minha oração. Ele continua dizendo, de modo metafórico, ele me cercou, sitiou-me de todos os lados, cercou-me de pedras lavradas, colocou grades em torno de mim, como leão à espreita, como urso caçando. O Senhor me espiou no caminho para me pegar. Ele pegou o seu arco, colocou a sua flecha e apontou-me na minha direção, fez-me como alvo e atingiu o meu coração. Fui feito de escárnio, de zombaria. O versículo 17, qual nós lemos, ele diz assim: afastou a paz da minha alma, eu esqueci do bem. Quem está falando é um homem de uma intimidade com Deus profunda. É um homem que há 40 anos recebia visões de Deus e transmitia ao povo. Está dizendo: afastou a paz da minha alma, eu esqueci do que é bom, do que é bem. Eu perdi completamente a esperança. O versículo 18, ele diz: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Jeremias vai ao fundo do poço, ele pisa o charco de lodo, vai mais profundo do desespero da alma humana, porque um profeta dizendo que perdeu a esperança no Senhor, irmãos, para ele acabou. Ele está dizendo: eu perdi, já se foi, acabou a minha glória. Aí ele diz: lembra-te, ele tenta clamar: lembra-te, Senhor, da minha aflição, do absinto e do veneno. Ele faz uma declaração no versículo 20, que é a mesma expressão que a gente encontra no Salmo 42, quando ele diz: minha alma continuamente os recorda, se abate dentro de mim, estado de depressão profunda. Semelhante ao salmista, Salmo 42, porque está batida a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Irmãos, como tem esperança em um contexto desse? Como você consegue sonhar e sorrir em uma situação dessas? Mas o Espírito de Deus, ele governa todas as coisas. O Senhor não perde o controle de nada. Ele não perde as rédeas da nossa vida. Deus permanece no seu trono. O seu governo está estabelecido. O seu domínio é imutável. Quando Jeremias chega ao fundo, que ele bate o assoalho, ele diz assim: a minha alma se abate dentro de mim. Essa expressão quer dizer: a minha alma desmaia dentro de mim, não consegue firmar-se. Estou em total estado de desequilíbrio emocional. Eu não tenho esperança, eu não tenho paz. As razões de sorrir se esvaíram, acabou-se, escapou como água dentro dos meus dedos. Mas é nesse momento em que o profeta está se sucumbindo em sua tristeza, o Espírito Santo fala a sua alma, e Jeremias muda a tônica da sua fala, e vai ao versículo 21. Todavia, há uma conjunção adversativa, contrastando o que ele disse anteriormente. Todavia, eu quero trazer à memória o que pode acender a chama do meu coração novamente. Todavia, eu quero trazer à memória o que pode me fazer sonhar de novo. Eu quero trazer à memória o que pode me fazer sorrir de novo, o que me faz enxergar a luz do fundo do túnel de novo. Todavia, eu trago à memória aquilo que me faz erguer os olhos para os montes de novo. Ainda que eu não consiga perceber nenhum socorro terreno, eu sei que há alguém acima das nuvens e das estrelas. Que me faz enxergar no meio do desespero, raio da
Ele vai explicar. Eu trago à memória o que pode me dar esperança por causa de algumas coisas. As misericórdias do Senhor, unicamente elas. Não é a palavra do rei, não é a palavra do sacerdote, não é a promessa do presidente da república, não é a promessa do meu patrão, não é a promessa de promoção do meu emprego, não é. São as misericórdias do Senhor. Que fazem a luz acender de novo. Aquela fagulha que havia se apagado novamente, ela volta a dar luz dentro de minha alma. E as misericórdias do Senhor, elas vêm ser razão de eu não ser consumido. Ô Jeremias, mas o que você está dizendo, Jeremias? Está tudo destruído. Não. Ainda sobrou um remanescente. Ainda sobrou alguém para contar a história. Jeremias, mas como assim, Jeremias? Deus, com sua misericórdia, preservou alguém, e por meio de deixar alguém, Deus vai restaurar todas as coisas. A misericórdia do Senhor é Ele colocando o coração dele na nossa miséria. É Deus se compadecendo da minha dor e da minha angústia. É como o salmista no Salmo 40, esperai com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor e se inclinou para mim, aleluia. É Deus colocando o coração dele no momento mais angustiante da nossa vida. É quando todas as portas se fecham, que você não consegue mais se alegrar com nada, não ter esperança em nada. Deus, Ele se move em sua direção. Deus, Ele compra a sua briga. Deus, Ele toma a sua causa para Ele. E essa razão, essa misericórdia que nos mantém vivos. Porque misericórdia a Deus não dá o que eu mereço. Há uma sentença de morte para todos nós por causa do pecado. Mas a misericórdia do Senhor privou-nos da morte e Ele estabeleceu vida para todos nós. Então é por causa disso que eu tenho a esperança e eu trago isso à memória. Eu sei que o meu Deus é um Deus justo, mas também junto à sua justiça a misericórdia o acompanha. E é por causa disso eu tenho esperança. Por causa das suas misericórdias, elas não têm fim. E novas são a cada manhã. A cada dia que o sol brilha para você. A cada dia que você vê o sol raiando de novo. É Deus dizendo uma vez mais: a minha misericórdia novas começou. É Deus dizendo: eu estou no